Depois o Amador, cheio de razão, taca o dedão na mesa e diz exigir que o delegado lhe apresente provas. Então o delegado, por sua vez, fica calado e o Amador diz que tudo bem e vai saindo. Só que quando ele abre a porta, dá de cara com o Eduardo e o Miguel e diz que tudo agora era só o que lhe faltava e diz que esse mundo é muito pequeno porque olha só quem ele encontra ali. O João Miguel na companhia do seu inseparável amigo. O Eduardo então chama ele de imbecil e diz que o João Miguel não bateu nele por pena, mas que ele, o Eduardo, não sente nenhuma pena dele e diz que ele vai pagar por tudo que ele fez e pega em sua gola, levanta ele e afirma novamente que ele vai pagar por tudo que ele fez a ele. Tudo começa com a Ana Bruxa chegando e já invadindo a casa do Miguel e perguntando a Balbina como vai as coisas e depois ela fala que faz muito tempo que não vê ela e, para ser exata, foi há todo o tempo em que o João Miguel esteve viajando. Balbina tenta falar e a bruxa não deixa e pergunta se ela já esqueceu que ela é amiga do João Miguel e a Balbina se enrola toda para falar e diz que não sabe e a Ana Bruxa diz que ela sabe sim e fala que está ligando para o celular dele, do Miguel, mas que ele não atende. E avisa que tem uma coisa muito importante para dizer a ele e que por esse motivo ela veio ali na casa dele. E de início a Balbina continua enrolada sem saber o que fazer naquele momento e a Ofélia chega, se surpreende e diz: Ana Bruxa, o que você está fazendo aqui na minha casa? A Ana Bruxa diz que acredita que terá que ir ao médico porque ela acha que está escutando mal, porque se ela não se engana, aquela casa ali é do João Miguel e não dela, como ela falou. E diz que a não ser que ele tenha vendido para ela, mas acredita que isso não aconteceu, né? A Ofélia se aproxima bufando e diz para ela não brincar com ela, porque assim elas vão ver quem vai ganhar, porque será uma fera contra outra fera. Depois disso, a cena vai para a delegacia onde o Amador está sendo questionado e o Amador, afirma que não foi ele que mandou roubar nenhuma criança e o delegado Camargo pede então que ele explique que tipo de relação ele tem com esse homem apelidado de Piranha. O Amador, por sua vez, se faz de desentendido e diz que nenhuma, e o delegado diz que a Estefânia disse ali que esse homem, o Piranha, era cúmplice dele no rapto do filho da Maria de Jesus Velarde na fazenda e pede para que ele confesse logo. O Amador sorri e diz que a Estefânia disse muitas mentiras levada pela raiva e que especialmente contra ele porque ele não defendeu ela contra a Malu naquela história do teatro e nega categoricamente essa acusação que a Estefânia fez. O Amador diz que isso é muito fácil de resolver e pergunta se ele tem alguma prova contra ele e que, se tiver, que ele mostre. O delegado então entra em outro assunto e pergunta a ele o que ele tem a dizer sobre aquele assunto que ficou pendente, que foi a fuga de modo violento que ele fez com a senhora Beatriz, que agora é esposa do Dr. Eduardo Garibaldi. O Amador distorce tudo e diz que isso não é um crime porque o que ele fez foi levar o filho dele. O delegado então dá-lhe uma encarada no Amador e diz que quer saber de uma coisa, eu tenho anos de experiência no departamento de polícia e essa experiência me diz que você é culpado sim e que além disso a Estefânia mencionou você várias vezes. O Amador então sorri e diz que essa experiência dele está velha faz tempo e por isso ele fica falando essas coisas que não são verdades. Depois o Amador, cheio de razão, taca o dedão na mesa e diz exigir que o delegado lhe apresente provas. O delegado diz que ele terá porque ele se lembra muito bem que ele, o Amador, assumiu a sua culpa.
O Amador diz é mesmo e na mesma hora ele diz que nega tudo. Depois ele se levanta e diz ao delegado que a visita foi boa, bem agradável, mas ele tem que ir porque ele não tem mais o que fazer aí, porque tem muitas coisas mais importantes para fazer e que não vai ficar ali esperando ele tirar um coelho desse chapéu ali, idiota, e diz até mais. Só que quando ele vai saindo, ele volta e pergunta ao delegado se não é permitido fumar ali. Então o delegado, por sua vez, fica calado e o Amador diz que tudo bem e vai saindo. Só que quando ele abre a porta, dá de cara com o Eduardo e o Miguel e diz que tudo agora era só o que lhe faltava e diz que esse mundo é muito pequeno porque olha só quem ele encontra ali, o João Miguel na companhia do seu inseparável amigo. O Eduardo então chama ele de imbecil e diz que o João Miguel não bateu nele por pena, mas que ele, o Eduardo, não sente nenhuma pena dele e diz que ele vai pagar por tudo que ele fez e pega em sua gola, levanta ele e afirma novamente que ele vai pagar por tudo que ele fez a ele. E o delegado fica como? Fica só ali, olha, só esperando a primeira sapecada que o Eduardo vai dar nele, só que antes a cena volta para a Ana Bruxa e a Ofélia que ainda estão discutindo. A Ofélia então chama a Balbina e ordena que essa mulher nunca mais volte a entrar naquela casa. Então a Balbina concorda e diz que seja como ela quiser. A Ofélia responde que ali na casa dela só vai receber pessoas que são decentes e não interesseiras como essa aí. A Ana Bruxa diz que não basta querer insultar ela e sim tem que poder e diz que acredita que ela, a Ofélia, não possa isso. A Ofélia pergunta se ela acha mesmo que não e a Ana Bruxa fala que isso é claro que não. E a Ofélia diz a Balbina que ela já pode se retirar e lembra a ela que ela já sabe quais são as ordens agora para essa mulher. A Balbina confirma, diz que sim e sai. Quando ela fica sozinha com a Ana Bruxa, a Ofélia pergunta o que ela está esperando para sair dali e a Ana Bruxa responde que está esperando que o dono da casa peça isso a ela. A Ofélia, por sua vez, fica encarando ela e a Ana Bruxa fala que já cansou dos insultos dela e manda logo ela ir parando com isso. A Ofélia diz a ela que ela já está avisada e que quer ela longe da casa dela. Então a Ana Bruxa diz que gosta sim de respeitar as pessoas mais velhas porque elas merecem respeito, mas que isso são só para algumas, porque outras não merecem e que a única coisa que na verdade ela merece é pena. E depois a Ana Bruxa diz que lamenta muito por ela, mas o que ela, a Ofélia, quer, ela nunca vai conseguir. A Ofélia, ao se sentir atingida por essas palavras, ela responde à altura e diz que é idosa sim, mas que tem dignidade. Agora, pobre de você que é uma jovem, mas que não passa de uma sem-vergonha. A Ana Bruxa diz que isso é apenas uma questão de opinião e a Ofélia diz que vai contar a ela uma historinha e que vai revelar a ela como ela, a Ofélia, era. Então a Ofélia diz que tornou a vida da Malu e do João Miguel impossível porque eles estavam contra a filha dela, a Viviana. Mas que com o tempo depois, Ana Júlia, eu me dei de conta que estava enganada e hoje eu não só amo o João Miguel e a Malu, como defendo de mulheres da sua laia. E se eu fiz da vida deles impossível, imagine o que eu farei com a sua.